Então, eu vou falar alguns sensores, rápido, mas radar é um dos sensores. A gente também tá esse radar, esse daí é um mapa de uma das empresas de inovação, que foi a Nimbus, e que ela dá aí um tipo de detalhe no sensor, na parte de visão de mapa do radar. Então, a gente tem aí a posição para onde a nuvem está indo, e ele está fazendo inteligência artificial para ver intensidade e volume em cada região da cidade. Então, esse é um tipo de sensor que é o radar. Pode passar, Larissa. O outro que a gente fez também faz parte do nosso desafio de inovação, que foi o NOAA. Então, você tem um sensor de nível de alagamento, em que, a partir dali, ele mede, através de um ultrassom, ele mede o tamanho, a distância entre o poste e a rua, e ele consegue entender a quantidade de alagamento que está naquela via, e também qual é o tempo. A gente botou esse sensor, ele vem junto um pluviômetro. Então, a gente sabe o volume de chuva que tem naquele ponto e quanto aquilo começa a encher a partir daquele volume de chuva. E também uma coisa que é importante, que é escoamento. Então, a partir do momento que ela começa a medir, eu sei em quanto tempo escoa um bolsão d'água. Isso faz com que a gente consiga entender os recursos que a gente tem que enviar para cada ponto da cidade. Então, melhora a logística da cidade. Outra coisa é o gráfico do Waze. Então, a gente começa a entender, através de sensores que o Waze manda para a gente e de dados informativos de engarrafamento e trânsito intenso na cidade, qual é a média. Vocês têm aqui o cinza nesse gráfico, que é a média das 3 últimas semanas, e o vermelho, que é o tempo real. E com isso a gente começa a entender como está o trânsito na cidade em relação à média das 3 últimas semanas, e começa a ver se o tráfego está diferente do usual de todas as semanas. Então, isso é outro tipo de sensor que você consegue medir e saber quais são as vias que estão mais engarrafadas. Esse daqui é um outro que a gente fez com a TIM. Então, a gente consegue ver origem e destino. Então, a gente consegue saber a que horas as pessoas saem de casa e vão para o centro da cidade. Isso foi uma parceria com a TIM, em que a gente lê o CDR dos celulares. Esse protocolo que a gente faz, ele é somente o sinal da antena que a pessoa está fazendo com as antenas de celulares. Então, o que acontece? Se uma pessoa tem o seu celular, ela está se comunicando o tempo todo com uma antena de celular. A gente consegue ver a quantidade de pessoas que estão fazendo essa comunicação com a antena e vai vendo essa massa fluir dentro da cidade. Então, com isso, eu consigo ver a origem e destino. Então, eu consigo saber a que horas as pessoas saem de casa e a que horas as pessoas vão para o centro da cidade. Isso faz com que a gente consiga mudar políticas públicas, porque a gente já sabe que lá na parte de Campo Grande, Santa Cruz, as pessoas têm que sair às 5h35 que fazem esse movimento todo dia para a cidade. Então, os ônibus eles têm que começar a circular às 5 horas da manhã e não às 7. Então, isso faz com que você comece a trabalhar políticas públicas. Outro é a mesma coisa, que são sensores de celulares, mas que a gente começou a olhar em blocos de carnaval. Então, a gente sabia exatamente como é que se movimentava no dia de carnaval os blocos e de onde vinham as pessoas, aonde elas estavam mais concentradas. Pode passar, Larissa. E a gente tinha, com isso, através do roaming, qual era o tipo de pessoas que estavam nesses blocos. Então, se era a nível internacional, por causa do DDI, ou o DDD, se era o nacional. Então, aqui a gente tem que, em determinados blocos, como Bola Preta, a gente tinha mais gente dos Estados Unidos, Argentina, Grã-Bretanha, então por aí vai. E também a gente via os dos estados brasileiros. Então, a gente conseguia ter uma visão turística através de sensorização. Pode passar, Larissa. A gente também tem sensoramento urbano através das sirenes, que a gente faz um polígono
e pode mandar a sirene móvel para ir dentro desse polígono. Então, a gente criou um aplicativo. Dentro desse aplicativo, a gente consegue enviar para a população informação de sirene no celular dela. Então, além das sirenes, que já são um tipo de sensor que a gente manda para a população, a gente também tem as sirenes móveis dentro do aplicativo, em que a gente marca um polígono e informa para a população o que está acontecendo naquela região. Pode passar. Então, a gente tem aí a interação com o cidadão, porque é fundamental que os sensores que a gente receba, eles sejam consumidos aqui dentro do centro de operações, virem uma forma de informação e essa informação volte para o cidadão. Então, a gente criou o aplicativo Cor.Rio e hoje a gente já tem 250 mil pessoas baixadas nesse aplicativo, e com isso a gente começa a trocar. Todas as coisas que entram dentro do Cor, elas são transformadas em informação para tomada de decisão e voltam em nível de interação com o cidadão. Então, isso é outra coisa importante que a gente tem feito.